Essa questão de que o setor ele ficou em evidência de uma forma muito negativa, isso foi depois da pandemia, foi durante e depois da pandemia, ou teve algo que aconteceu antes da pandemia que sujou tanto o bar e restaurante? Olha, eu acho que em Londrina, principalmente, já tinha-se um foco muito grande na Rua Paranaguá. Mesmo antes da pandemia, ou ali um pouquinho junto, né? E aí, durante a pandemia, foi um setor muito visado pelas autoridades, pela prefeitura, pela população. E agora, após a pandemia, realmente foi, além da parte que já havia sido prejudicada, né, com conta para pagar, não posso abrir. Então, agora eu não posso funcionar, como que eu vou ganhar dinheiro, né? Tinha-se esse dilema. A partir do momento que você tem tudo isso, já tem um monte de problema, tá fazendo empréstimo no banco, faz de tudo para conseguir sobreviver, e mesmo assim tem mais fiscalização, tem mais obstáculos, já foi um setor muito prejudicado. Quando a gente sai da pandemia e ainda está sendo visado isso, muitos estabelecimentos, inclusive, não aguentaram. Isso eu estou falando por experiência, porque eram associados nossos. Falaram, olha, a gente está fechando as portas realmente porque Londrina não está dando. Foi um pouco difícil de todo mundo que eu conversei de dono de bar que saiu da pandemia. É tipo, nossa, vamos trabalhar e pagar as contas. E aí teve um retrocesso, né? A gente já tinha liberação para trabalhar, mas ainda assim parece que a gente estava tendo que voltar, tipo, 10 anos atrás e ter conversas que já tinham existido, não precisava mais ter, né? É engraçado você falar isso, porque era justamente o que eu conversava com o Henrico. O Henrico, hoje, à frente da Brasel, como nosso presidente, a gente tinha uma proximidade, tem uma proximidade muito grande, né, pelo trabalho que a gente desenvolve junto, e a gente sempre conversava, né, no off. E a gente ficava indignado justamente como as outras cidades estavam trabalhando iniciativas para agregar para a cidade, para tentar evoluir e tudo mais. E a gente, além de não estar fazendo isso, estava tendo que lutar contra retrocessos. Foi o que você falou. A gente tem que lutar contra coisas que são, inclusive, inconstitucionais, que estavam na lei do plano diretor, que era proibido bar na Rua Paranaguá. Esse é um exemplo muito claro do retrocesso que a gente estava tendo que trabalhar antes. E é muito triste, né? Se perdeu muito tempo em pautas que era justamente retrocesso, né? Exatamente. Já estava tudo certo, deixa as pessoas trabalharem agora, né? E o dono de bar estava desesperado para trabalhar, né? Porque as contas foram o quê? 2 anos que a gente ficou... até mais, se for entre abre, fecha, abre até as 8, abre até as 7, vende, não vende bebida alcoólica. Era muito difícil. E não só essa parte de abre, fecha e tudo mais, porque realmente as pessoas elas não sabiam quando elas iriam conseguir trabalhar, então não tinha um planejamento. Igual eu falei, a vida delas continua, todo mundo tinha conta para pagar, muitas delas têm filhos, têm família, que dependem do sustento ali, do sucesso do bar para o seu sustento. Então isso acabou atrapalhando muito. Então a gente via realmente uma luta contra o retrocesso, que hoje, graças a Deus, a gente tem aí uma atenção maior e consegue trabalhar, mas isso agora a gente tem muita... abertura para outras pautas, né? A gente pode estar falando de outras coisas. Agora a gente está na parte de vamos evoluir aqui esse setor, né? Exatamente. E eu acho que muito disso também, eu acho legal falar, que foi o trabalho que a Brasel desenvolveu com os associados. Nada adiantaria se fosse só eu e o Henrico lá, como representantes e tudo mais. Só que quando a gente chega com a força de 100, 150, 200 associados, é diferente. A gente está representando uma classe, entendeu? E no momento que eles apoiam a gente e incentivam isso, o poder público vê isso. Você mostra a força real, né? Com certeza. E eu acredito que no último ano, né, que a Brasel teve uma quantidade absurda de associados, que é porque as pessoas estão entendendo que é necessária essa força. Ninguém quer mais viver lutando contra o retrocesso. As pessoas querem ir para frente agora. Era justamente isso. Eu estava conversando com um associado, aliás, um possível associado ontem sobre isso. É um empresário que tem um bar aqui em Londrina. E ele falou justamente disso, que ele não via muito valor na Brasel antes, que acabou por conta da pandemia e tudo mais. Realmente foi um período que foi bem, assim, judiado para entidades de classe no geral, mas também para os empresários, enfim. E ele falou que durante esse período ele não via a Brasel muito ativa. Eu conheço o presidente que estava, ele era super esforçado também, muito bom.
Mas acabou que, assim, não tinha muito espaço também. Sim. Isso impacta muito, né? Pode ser a pessoa mais esforçada do mundo. Se a pessoa não tem muito espaço de fala, tanto na prefeitura, com os vereadores e tudo mais, é horrível para ele. Então, hoje as pessoas estão conseguindo ver porque, de fato, a gente tem. E isso é muito bacana, porque os representantes públicos reconhecem isso publicamente. Sim. Falam da Abrazel, do trabalho que a gente vem desenvolvendo. A gente está com outras frentes também, uma parte da mídia, a gente consegue trabalhar essa parte de mostrar o nosso trabalho. Os próprios influencers, que agora estão super em alta, a gente tem mostrado primeiro para eles o trabalho que a gente está fazendo. E a partir do momento que eles gostam, eles vão nos ajudar também, Sim. porque eles veem que agrega, entendeu? Então, isso é muito bacana. Você falou agora sobre a Abrazel não era tão bem vista antes. Muita gente, eu acho que ainda pensa que a Abrazel só organiza evento, né? Uhum. Então, esse é o teu momento de falar com essas pessoas e dizer exatamente que a Abrazel não é um sindicato, né? Eu acho que a gente precisa falar para as pessoas o que exatamente a Abrazel faz. Eu acho que até para as pessoas entenderem a grandiosidade da Abrazel, né? Hoje, como associação nacional, a Abrazel é a entidade que representa todos os bares, restaurantes, padarias, cafeterias, pizzarias, etc. Todo o setor da gastronomia fora do lar, nacionalmente é a Abrazel que representa. E eu vou citar um exemplo de como isso é importante para o nosso setor. Recentemente, a gente está tendo uma conversa sobre a reforma tributária, né? E ali em Brasília, cada um vai meio por si, vai tentando agregar para uma nova legislação, que sempre que há troca de legislação é um pouquinho difícil, né, das pessoas se adaptarem e tudo mais. E a própria Abrazel entrou em contato ali, fez as partes internas ali que precisava, para incluir o setor da gastronomia fora do lar como um setor essencial. Ou seja, a partir do momento que você tem isso na legislação, você tem benefícios fiscais no futuro. E isso é muito importante. As pessoas, elas vão ser beneficiadas e elas nem sabem que foi um trabalho da Abrazel. Sim. Claro, a gente divulga isso, faz tudo em conformidade com os interesses dos nossos associados, mas é por isso que é tão importante ter cada vez mais associados perto, porque a gente só consegue esse poder de fala por conta da representatividade que a gente tem. Sim. Hoje, no Brasil inteiro, nós temos mais de 25 mil associados. Isso é um peso muito forte para você chegar num presidente da República, em um ministro, e mostrar para ele o quanto isso vai ser prejudicial. Hoje, uma boa parcela da economia do Brasil é fomentada justamente pelo setor da gastronomia. Então, não tem como você fechar os olhos para isso. E a partir do momento que você tem isso nacionalmente, isso acaba se refletindo também a nível estadual e também em esfera municipal. E isso é muito importante e é justamente isso que a gente acaba tentando replicar aqui dentro da nossa competência, né? Todo esse trabalho que a gente fala, que a gente faz politicamente, seja com o prefeito, seja com vereadores, seja com secretários ou com as demais entidades de classe, são justamente para isso, para dar voz ativa para os estabelecimentos e fazer com que vocês tenham uma representatividade mesmo, sabe? Uhum. E o que mais consome a energia de vocês hoje e que ninguém vê, além de toda essa parte, né, das burocracias que vocês enfrentam, dessas disputas, o que ninguém vê hoje? Eu acho que, assim, todo mundo vê o resultado final, hoje em dia, né? Então, quando você está ali no Instagram, você posta só o que está acontecendo, o que a gente já fez, o que estamos fazendo, mas ninguém para pensar na preparação para tudo isso. E eu não digo nem só na parte de eventos, de cursos, a organização que precisa ter, mas que as pessoas não veem realmente essa parte política. É muito difícil, porque a gente acaba dedicando muito tempo para isso. É extremamente importante. Eu acho que, na minha opinião, uma das frentes mais importantes que a Abrazel tem hoje é realmente dar voz para os associados, para os empresários. E a partir do momento que você está fazendo isso por trás das câmeras, as pessoas realmente não estão vendo, mas é um esforço que ele é recompensado. Sim. Todas as conquistas, elas vão se acumulando conforme o tempo, mas as pessoas esquecem de ver tudo que foi feito lá atrás. E quem faz não esquece, né? Exatamente. Então é algo bem legal, assim, que a gente tem feito, tem comemorado internamente mesmo,
tanto eu, como o Henrique, como a nossa equipe inteira, a nossa diretoria que nos apoiou tanto, porque a gente viu o quanto isso é difícil, tanto que isso consome e o quanto isso também traz retorno para os empresários. Então, ficamos muito felizes de poder contribuir com isso, sabe? Legal. Mas eu acho que, de certa forma, cada vez mais agora as pessoas estão entendendo tudo que a Brasel está fazendo, né? Estão se envolvendo mais com a Brasel também. Como os donos de bar, restaurante, podem se aproximar ainda mais da Brasel? Como podem estar mais presentes dentro da Brasel? Isso é muito interessante, porque o nosso diretor do Paraná, ele fala justamente isso. Eu não sou a Brasel. Meu presidente não é a Brasel. Nós todos somos a Brasel. Sim. Então, a partir do momento que você entra na Brasel, você está entrando e está entendendo que a vida sozinho de empresário, ela é muito mais difícil. Ela não compensa, porque no momento que você tem ali uma comunidade que te entende, que está ali para te apoiar e que vai fazer de tudo para você ficar de pé, isso te dá ainda mais força para continuar. E não só força, você pode ter todo o esforço do mundo. Se você não trabalhar correto, se você não trabalhar esperto, o trabalho não vai se desenvolver da melhor forma. Então, a partir do momento que você tem ali uma rede de apoio, você tem as indicações corretas, as pessoas corretas, você está no ambiente correto, você vai prosperar.